Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp, seguindo com mais informações aqui do Legislativo, do Brasil e do mundo para você que está nos assistindo. Certo, Fábio? Certo, Lília. Muitas entrevistas, né? Já fizemos aí no primeiro bloco, mais entrevistas agora no segundo bloco também. Com certeza. Estamos aí já no mês de dezembro, faltando 30 dias para acabar o ano e uma esperança aí que essa vacina chegue logo e a gente entre em janeiro aí com o pé direito, né, Fábio? E ela tá chegando, se não aqui no Brasil ainda, mas mundo afora ela tá chegando, a gente vai até dar notícia sobre isso agora. Com certeza. O Reino Unido aprovou a vacina contra a Covid-19 das farmacêuticas Pfizer e a Biotech e prevê iniciar a vacinação no começo da semana que vem. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, dia 2 de dezembro, pelo ministro de Saúde britânico, Matt Hancock, que classificou a notícia como fantástica. Isso mesmo, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que a aprovação e a aplicação dessa vacina contra o novo coronavírus da parceria Pfizer e BioNTech vai ajudar a resgatar a tranquilidade e a economia dos britânicos e de outras nações futuramente. No Brasil, o plano de imunização elaborado recentemente pelo Ministério de Saúde não prevê o uso de imunizantes que exijam baixíssimas temperaturas de armazenamento, como é o caso da vacina da Pfizer, que precisa ser transportada a menos de 70 graus Celsius. O governo brasileiro busca um imunizante que possa ficar armazenado em temperaturas de 2 a 8 graus Celsius, pois essa é a temperatura da estrutura usada no sistema de vacinação brasileiro. E vamos a mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. E nós vamos falar agora com Paulo César. Desculpa, gente, como o nosso jornal é ao vivo, a produção acabou de falar. Agora a gente vai chamar de volta a nossa colega Priscila Silvério, que vai dar as últimas informações das CPIs que aconteceram agora de manhã e notícias também importantes para você, telespectador. Priscila? Olá, Priscila, quais as novidades? Olá, Lilian. Olá, Fábio. Estou aqui de volta. Olha, eu vou falar um pouquinho do que saiu agora no Diário Oficial, viu? Hoje, Diário Oficial da União. Olha, saiu uma determinação do MEC, do Ministério da Educação, que fala, então, da volta às aulas presenciais a partir do dia 4 de janeiro para as universidades e institutos federais. Claro que com todas as obrigações ali de protocolos de biossegurança, né, mas as aulas voltam, e agora no comecinho, então, de janeiro, né, a gente sempre está acostumado que as volta às aulas aconteçam ali depois do carnaval, né, mas esse ano nem carnaval acredito que a gente vai ter, né, inclusive o prefeito Bruno Covas já tinha anunciado o cancelamento do carnaval para o ano que vem, então as aulas já começam, então, dia 4 de janeiro, lembrando que as aulas nas universidades e institutos federais já tinham sido paralisadas por conta do coronavírus desde março, então, né, o pessoal agora precisa retomar as aulas e também o MEC obriga essas instituições a colocar, então, as atividades online também, para aqueles alunos que se sentiram prejudicados de alguma maneira, que perderam algum tipo de conteúdo, possam acompanhar as aulas também e ter um material ali para acesso, né? Tem também algumas críticas, né? Olha, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior afirmou que só vai se posicionar em relação a essa volta às aulas depois que tiver uma reunião com os reitores das universidades e institutos. Eu falei que tinha uma crítica. Que crítica é essa? Só em julho
né, desse ano, o MEC sinalizou apoio a essas instituições, né, e o governo afirmou que forneceria ali chips e pacotes de dados a 400 mil alunos de baixa renda das universidades. E em agosto, quando foi detalhado o programa, que ainda não tinha sido implantado, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, chegou a reconhecer que a ajuda chegou um pouquinho tarde, né, então esses alunos realmente foram prejudicados, esses que têm né, uma situação de vulnerabilidade, né, que não tem acesso a uma rede de Wi-Fi, não tem como estudar de forma remota, então tiveram ali um problema não tendo os chips para o acesso. Bom, essa é uma medida, então, para as instituições federais, tá? Então, universidades e institutos federais. As redes públicas estaduais e municipais ainda seguem a definição, né, esperam uma definição sobre esse tema. Olha, gente, eu queria falar também, a Lilian Dias fez aí uma contagem regressiva para terminar o ano. E a gente pensa, né, Lilian, daqui a pouco é Natal, e daqui a pouco é Ano Novo, e a gente teria aquela confraternização, tanto das empresas, né, juntar todo mundo, faz aquela festa, aquela bagunça, né, nós, inclusive, da Rede Alesp, né, sempre fazemos ali no fim do ano um amigo secreto, uma brincadeira, juntando todo mundo, e esse ano a coisa complicou, né. E os especialistas estão falando, Lilian e Fábio, que nesse fim de ano, as comemorações de Natal e Ano Novo precisam ser diferenciadas, tá? Inclusive por conta da desaceleração, da queda do número de mortes, que a gente já tinha há algumas semanas, e que agora, né, volta então a subir, é preciso, então, redobrar os cuidados. Então, os especialistas, né, afirmam que não é momento de aglomeração, ainda não é momento. Então, algumas comemorações de Natal, principalmente pessoas do grupo de risco, precisam ser realmente ali de forma virtual, né? Então, fazer uma ceia virtual ali com a família, até para que todos estejam de uma certa maneira unidos nesse momento que todo mundo quer a família junto, né? Mas aí eles também deram algumas opções para aquelas famílias que realmente vão querer se encontrar e que não tem pessoas de risco, então vão querer se encontrar. Não é aconselhável que esses encontros aconteçam em ambientes fechados, como apartamentos ou dentro de casas. O ideal, então, é que aconteça do lado externo. Então, eles dão a sugestão até de mudar. Ao invés de fazer a ceia de Natal, que acontece à noite, no dia 24, um almoço no dia 25, num lugar que seja aberto, então que as pessoas consigam ali não estar tão próximas e que ventile também o ar. Outra indicação que eles deram, eu não sei se é a cara de vocês, mas é a cara de um dos nossos jornalistas, o Jeremias, que gosta de cantar, que não é bom que tenha karaokê, viu? Nas festas de fim de ano. Por quê? Quanto mais alto se fala e se canta, né, mais gotículas saem da boca. Então, se a pessoa estiver ali assintomática e contaminada, pode contaminar um grande número de pessoas. Eu fiquei pensando também na troca de presentes, né? Como que ia ser? Na hora de trocar o presente, esborrifa álcool na embalagem? Então é uma situação bem complicada, a gente está numa situação desconfortável nesse ano, né? Mas vamos encontrar aí maneiras de comemorar, né, o fim do ano, por mais que seja um ano tão atípico, um ano diferente, difícil. Eu acho que a comemoração é porque nós estamos vivos, né? Então temos o que comemorar, sim. Lilian, Fábio. Priscila, muito obrigado com essas suas informações aí, eu concordo com você. Esse ano, tem gente que já não gosta de amigo secreto, mas esse ano, aí que o amigo secreto não cai bem mesmo, né?
Verdade, verdade. E você mesmo falou, né, da volta às aulas. A gente vamos torcer também para nossas crianças, quem tem criança pequena, também voltar às aulas, né, Priscila? Eu acho que você também é mãe, tem criança da idade do meu. Criança sozinha dentro de casa, elas estão muito ansiosas, tá também tendo dificuldades. Meu filho tá muito ansioso, porque criança precisa de criança, né? Eu acho que isso é uma das maiores preocupações hoje na área da educação, o ensino fundamental voltar. Exatamente. E para eu concluir aqui a minha participação, Lilian, eu conversei com alguns especialistas, psicólogos, né, nos nossos programas Alesp Conecta, e eles deixam muito claro, quando essa volta às aulas acontecer, os professores, a escola, precisa criar um ambiente para recepcionar esses alunos e para também cuidar deles, porque é o que você falou, criança precisa de criança, precisa brincar, precisa conversar, se distrair, e isso não aconteceu, né? Toda a nossa rotina virou de ponta cabeça. Então as escolas vão precisar ser acolhedoras e os professores também. Mais uma missão para eles. Ótimo dia para vocês, ótimo jornal. Obrigada, Priscila. Tenha uma boa tarde. Fica com Deus. Eu achei interessante, Lilian, essas duas notícias que a Priscila trouxe para a gente, tanto por parte da determinação do MEC, né, que são as instituições públicas federais que voltem a funcionar a partir do dia 4 de janeiro, como também os cuidados que se deve ter e as preocupações que se tem agora com essas festas de final de ano, porque eu acho que uma coisa está totalmente ligada à outra. Por mais que o MEC dê essa determinação de as aulas voltarem nas instituições de ensino federais a partir de janeiro, nesse momento que o número de casos está aumentando no Brasil inteiro, nós temos ainda 30 dias pela frente. É muito tempo. Muita coisa pode acontecer até o dia 4 de janeiro. Então, essas festas de final de ano, que por mais que a gente fale que não é o momento de fazer festas, a gente vê que tem lugares fazendo. Ontem mesmo eu vi notícias aí de municípios que estavam organizando festa, por incrível que pareça. Então, é complicada essa situação. Então, se realmente as pessoas não levarem a sério nessa época de final de ano, não ficarem fazendo ali os seus encontros ali com a própria família, né? O núcleo familiar, ao invés de se espalhar, querer encontrar a família toda, querer viajar, ou seja, o número de casos vai aumentar e o que o MEC informou aí esta semana não vai valer em janeiro, porque o número de casos vai ter aumentado tanto ao ponto de não ser viável, não ser interessante, não ser seguro que as instituições federais de ensino voltem no dia 4. Então eu acho que uma coisa está ligada à outra e o comportamento da sociedade brasileira nesses próximos 30 dias que vai definir a volta ou não dessas aulas a partir de janeiro, viu, Lilian? Com certeza, Fábio. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Enquanto isso, logo a gente vai vir com uma entrevista para você. Nós vamos passar algumas informações, como sempre, o Jornal da Rede Alesp, notícias e informações do país, do Brasil e do mundo. A Sociedade Brasileira de Urologia realizou em novembro uma pesquisa com 500 brasileiros de 22 estados que se juntou aos propósitos do mês de conscientização sobre o câncer de próstata em meio à pandemia da Covid-19. Dos entrevistados, 75% tinham mais de 40 anos de idade, 77% eram do sexo masculino e 2% já tiveram diagnóstico da doença. Com os entraves causados pela Covid-19, 57% relataram ter percebido um impacto negativo sobre a própria saúde e 9% consideraram estar pior do que antes. Outros 55% alegaram que haviam deixado de fazer alguma consulta ou tratamento médico em função da pandemia. Nunca é demais lembrar que a prevenção jamais deve ser deixada de lado. Vamos à entrevista? Vamos sim, Lilian. Vamos à entrevista e agora que o Jornal da Rede Alesp fala com Paulo Sérgio Mateus da Silva, que ele é secretário de Educação do município de Guarulhos e fala sobre a educação no município de Guarulhos em meio à pandemia. Boa tarde, secretário Paulo, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, boa tarde, Lilian, boa tarde, Fábio.
Secretário, 2020 foi um ano de muitos impactos para a nossa sociedade, né? E a educação, sem dúvida nenhuma, foi um dos temas mais discutidos nesse período. Quais as principais dificuldades que vocês enfrentaram aí em relação à educação no município de Guarulhos? Olha, Fábio, como todas as redes, eu acho que todo mundo, né, é o novo, né, a pandemia, ninguém sabia como lidar com a pandemia, ninguém sabia como tratar, né, nós tomamos a medida da suspensão de aula já em março, né, acho que foi uma das primeiras redes que tomaram, que definiram pela suspensão das aulas, e a partir daí, toda a nossa preocupação ficou voltada principalmente para a questão do acompanhamento dessas crianças, né? A preocupação com a saúde, a falta do vínculo, né? Porque a gente sabe que quando a criança está dentro da escola, a gente tem como acompanhar para saber se está sofrendo algum tipo de abuso e principalmente a alimentação, porque numa rede como Guarulhos, a segunda maior cidade do estado, nós temos ainda muitas crianças que vivem em uma condição de vulnerabilidade muito grande e uma grande parcela delas tem na alimentação escolar a sua principal alimentação. Então, nós nos preocupamos nesse primeiro momento, o atendimento das crianças especiais, para que não houvesse quebra do tratamento terapêutico, né, e do acompanhamento, que isso causa um prejuízo muito grande, a alimentação, um programa que é uma política pública nossa aqui, que é o programa Leite em Casa, a manutenção do programa, e optamos pela entrega da cesta básica ao invés do cartão, porque isso, até em comum acordo com o Ministério Público, a gente tivemos a consciência que ela tinha uma eficiência maior do que o cartão, para que não houvesse nenhum tipo de desvio de finalidade em relação ao recurso. Então, nós garantimos a entrega, preservando as questões sanitárias, evidentemente, para que não houvesse aglomeração na entrega, né? Fizemos isso de maneira escalonada, continuamos a fazer, né? Porque também a pandemia, ela traz outros problemas, que são os problemas de ordem econômica, né? E aí a garantia da alimentação para a gente passou a ser algo fundamental. E, obviamente, com a preocupação pedagógica, né, da gente fazer o acompanhamento, instituímos aqui um programa que é um referencial aqui na região do Alto Tietê, que é o programa Saberes em Casa, de ensino remoto, né? Nós até fomos acionados por outras redes para que pudessem utilizar o nosso programa, que realmente foi bastante importante aqui, além do acompanhamento através das outras ferramentas, Facebook e WhatsApp, que aí os próprios professores promoveram com as suas salas. Paulo, quem fala é Lília, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. O senhor acabou de falar sobre um programa, né, Saberes em Casa, criado pelo próprio município de Guarulhos. O senhor poderia descrever como funciona, de onde surgiu essa ideia e se está funcionando bem? Sim, o programa ele foi concebido diferente de outros municípios, né, que adotaram o ensino remoto também. Ele foi totalmente concebido pelo nosso departamento pedagógico e pelos professores e diretores da rede. Então, ele tem uma abordagem mais lúdica, né, de contação de história, de leitura, principalmente, mas ele também, ele não é simplesmente o programa pela televisão ou pelas plataformas, né? Nós temos um acompanhamento vinculado aos saberes para aquelas crianças que não conseguiram acessar. Nós disponibilizamos o programa através de uma TV local, num primeiro momento, né, de geração local, através da TV Câmara, que inclusive está hospedada aí na TV Alesp, então a TV Alesp para a gente foi fundamental nessa parceria, e também por plataformas, né, como o YouTube. Então, dessa forma a gente garantiu assim, a máxima abrangência. Mesmo assim, nós tivemos com as nossas buscas ativas, né, recebemos a informação de que algumas crianças não estavam conseguindo acessar, ou por uma série de fatores. E para essas, nós desenvolvemos uma ação específica de material mesmo e de acompanhamento do nosso corpo pedagógico.
basicamente, assim, sem entrar em pormenores, esse foi o programa que nós instituímos aqui no município de Guarulhos, que, repito, uma referência aqui para os municípios do Alto Tietê, não só do Alto Tietê, que a gente acabou dando uma outra dimensão para ele, e isso acabou, nós recebemos muitas demandas de municípios que quiseram também adotar o nosso programa. Agora, secretário, eu quero até destacar um pouco isso daí que o senhor acabou de nos informar, porque eu acho interessante. Havia dificuldade de algumas crianças ali, de repente, no acesso à internet, e vocês conseguiram transmitir as aulas pela TV. Então, quer dizer, às vezes a criança não tinha acesso à internet, mas se ela tivesse uma TV na casa dela, ela conseguia assistir às aulas? Eu entendi certo? Exatamente, exatamente. A maneira que nós entendemos para tentar universalizar foi essa, da gente tentar disponibilizar por um canal, que é um canal de geração local, e aí a TV Alesp teve um papel fundamental nisso. Eu quero aqui até agradecer, porque a nossa TV Câmara ela está hospedada na TV Alesp. Aí o nosso presidente conseguiu, né, o contato com vocês, eu também tive contato com vocês, e a gente abria essa grade no período da manhã para que a gente pudesse disponibilizar para aquelas crianças que não tinham acesso à internet. Porque um dos principais desafios, né, e vocês acompanharam isso de perto, foi exatamente essa falta de conexão, né, que é um desafio que vai ficar agora como assim, algo que nós vamos ter que superar. Nesse período, a gente também conseguiu aqui, que já estava dentro da nossa programação normal, nós temos hoje a universalização de Wi-Fi em todas as nossas unidades, né? A gente está avançando agora para a questão de disponibilização de equipamentos para os nossos estudantes da rede, né? Então, a gente está aguardando um recurso aí do governo federal, talvez a gente consiga já, no começo do ano que vem, já disponibilizar para todos os nossos estudantes do ensino fundamental um computador ou um notebook, né? Um notebook, provavelmente um notebook. Hoje nós temos os laboratórios de informática nas escolas, né? Todas as escolas têm laboratório de informática, mas a maneira mais eficiente, e a gente aprendeu isso com a pandemia, seria de fato a gente disponibilizar um equipamento por criança, né? É importante frisar também que o nosso saberes ele será transformado em política pública, né? Isso fica como um legado, né, da pandemia e de todo esse processo de aprendizado que a gente vai instituir a partir do ano que vem. A gente já pensava nele, num primeiro momento, como um instrumento, né, de recuperação, né, desse ano, mas a gente definiu e a gente vai instituir como política pública. Então nós vamos ter o ensino virtual na rede a partir do ano que vem também, e aí nós já estamos com o processo de formação dos nossos professores e vamos ter professores dedicados exclusivamente ao ensino remoto. Hoje, da maneira como nós fizemos, nós tínhamos uma sobrecarga, inclusive, dos professores, porque eles tinham que se dedicar à questão dos roteiros e das atividades, né, e do acompanhamento das suas salas, além da questão do ensino remoto, né, e tudo isso foi novidade, né, porque muitas pessoas não sabiam como lidar com a tecnologia, nunca tinham colocado a cara num vídeo, né, para poder, isso tem que ter técnica, né, não é uma coisa simples. Vocês trabalham com isso, vocês sabem o grau de dificuldade, né, para uma pessoa leiga lidar com essas tecnologias, mas eu acho que a gente conseguiu superar isso muito bem e os resultados estão aí, né, e as outras redes nos acionando para poder absorver todo aquele conteúdo que a gente desenvolveu aqui a partir dessa experiência. Secretário, no mês de agosto, acho que os CELs foram reabertos, né? Como está o funcionamento deles na cidade nesse exato momento? Não, nós não tivemos reabertura de CELs no mês de agosto. Nós agora que nós começamos com algum tipo de atividade a partir do mês de dezembro, mas obviamente observando toda a questão do faseamento do Estado, né? E também para a gente um prejuízo muito grande nesse aspecto, porque a gente fez toda a reformulação, nós entregamos no ano passado 3 CELs novos,
né, que são projetos fantásticos, maravilhosos, assim, e em face da pandemia a gente não conseguiu disponibilizar os CELs para a população. A abertura de agosto que a gente garantiu eram das áreas livres, então aquelas pessoas que queriam fazer caminhada, porque nós temos CELs com pista de caminhada, com alguns equipamentos de educação física voltado principalmente para a terceira idade, então essas áreas foram disponibilizadas, mas tudo obviamente observando os controles sanitários, né? Mas a reabertura dos CELs, de fato, de maneira total, não ocorreu em agosto. Nós prevemos agora, caso haja um recrudescimento da pandemia, a gente retomar as atividades que estão novos, impecáveis e prontos para poder receber a população, caso a gente consiga superar esse momento de maneira tranquila e, evidente, prezando pelos protocolos sanitários. Secretário, na atual gestão, vocês conseguiram inaugurar 11 escolas infantis e creches, né? E com isso, quantas crianças conseguiram ter acesso ao ensino? Olha, o prefeito, é importante dizer, nós pegamos aqui uma situação de pelo menos 16 escolas, entre escolas e CELs paralisados, né? Nós conseguimos a entrega de 11, eram 10 próprias e uma que o Estado transferiu para a municipalidade. A gente fez toda a recuperação, praticamente reconstruímos a unidade e entregamos mais 3 CELs, né? Para o ano que vem, para 2021, nós temos ainda uma chaga aqui na cidade, que são escolas de lata, que são 2, né? E a gente conseguiu aí reiniciar essas obras, elas já estão em franco desenvolvimento. Nós devemos ter essas escolas prontas já para o início do ano letivo no ano que vem, né? Com um projeto, inclusive, arquitetônico moderno, usando um método construtivo diferente, que é com madeira, MLC, uma obra mais rápida, né? E a gente conseguiu, com essas unidades, o atendimento aproximadamente de mais de 5 mil crianças com essas entregas que nós fizemos. E na rede parceira, que nós ampliamos também o atendimento na rede parceira com novos convênios, a gente conseguiu o atendimento de mais de 8 mil crianças, tá? Sendo que aproximadamente de 4 a 5 mil já em ensino integral. Todos os nossos convênios novos com rede parceira são todos com ensino integral. Então, a gente garante não só a alimentação, mas a permanência dessas crianças em ensino integral. Importante também, que foi uma conquista, hoje todos os nossos professores da rede parceira, eles recebem a mesma formação da rede própria, né? Hoje, Guarulhos é a 5ª cidade no país que mais investe em educação. É um número importante. E na parte de educação, de alimentação, nós estamos entre as 10 melhores cidades do estado de São Paulo no quesito alimentação. Então, tudo isso é fruto de muito trabalho, de empenho, de cobrança do prefeito, porque esse foi um compromisso, principalmente de formação dos professores, do nosso quadro funcional, foi um compromisso que ele assumiu lá atrás, e a gente está perseguindo isso, né, para que a gente consiga fazer uma boa entrega, e isso já vem refletindo nos números, né? Nós pegamos lá atrás, nós tínhamos um índice de IDEB de 5,7, se eu não me engano. Hoje, nós, quando assumimos, já subimos para 6,2 e hoje estamos em 6,3. Esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, né, nos traz uma dificuldade muito grande, mas a gente está se preparando não só do ponto de vista físico, da adaptação das unidades, mas também da formação e do investimento no pedagógico, para que a gente possa colher esses resultados também no futuro. Instituímos o currículo próprio, hoje nós temos sistema de educação no município de Guarulhos. Então, assim, eu quero crer que nós avançamos bastante na educação no município e temos muito ainda a avançar. Eu acho que a gente vai conseguir superar desse momento, avançar bastante e vamos colher esses frutos em breve, com toda certeza. Paulo César Mateus da Silva, secretário de Educação de Guarulhos, a gente agradece a entrevista e tenha uma boa tarde. Muito obrigado a você e ao Fábio.
pela oportunidade da gente trazer aqui de maneira muito sucinta, né, tudo aquilo que a gente vem realizando, e torcemos para que essa pandemia vá embora o quanto antes, para que a gente possa retomar as atividades normais, um novo normal, mas que esse processo de aprendizado possa se traduzir em melhora na qualidade de ensino. É isso que nós perseguimos, né, e é isso que a gente espera, uma boa entrega para a população de Guarulhos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, tenha uma boa tarde. O Hospital Municipal Dr. Ademar de Barros de Apiaí é o primeiro do Sudoeste Paulista e do Vale do Ribeira a receber recursos para implantação de placas fotovoltaicas. Isso só foi possível através da indicação e destinação feita por parte do deputado Sebastião Santos, do Republicanos, no final do ano de 2019. Em audiência realizada com o deputado em 2019, políticos locais solicitaram a liberação de recursos na ordem de R$350 mil para aquisição e implantação de equipamentos a serem destinados para compra e instalação de placas fotovoltaicas ao Hospital Municipal. O valor pedido foi encaminhado pelo deputado à Secretaria Estadual de Saúde. O Hospital de Apiaí é referência na região ao receber esse tipo de estrutura na instalação de placas fotovoltaicas, tornando-se exemplo para as demais cidades, hospitais e Santa Casas como projeto inovador. De acordo com o prefeito do município, Luciano Polakzek, a adequação das placas fotovoltaicas auxiliará uma nova fonte de geração de energia solar e, consequentemente, na redução dos gastos com a conta de energia elétrica mensal. Atualmente, o Hospital Municipal Dr. Ademar de Barros de Apiaí, conhecida como Associação Beneficente de Apiaí, possui a capacidade de 59 leitos de internações com atendimento às especialidades de cirurgia geral, clínica médica, pediatria, ortopedia, obstetrícia e ginecologia, além das demandas de emergência e urgência e atendimento também de moradores de cidade da macro-região. Vamos a mais uma entrevista, né, Fábio? Exatamente, Lilian. E com quem que a gente vai falar agora? Agora nós vamos falar com o prefeito eleito no município de Fernão. O nome dele é, na pauta aqui... Seu José Froda. Exata, Fodra do DEM, prefeito de Fernão, prefeito eleito. Boa tarde, prefeito. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso, prefeito. Prefeito, eu estava lendo aqui na pauta, né? Fernão é a cidade mais nova do estado de São Paulo e hoje possui 1.680 habitantes. É isso, né? Qual que seria a expectativa para o senhor para 2021? A expectativa é muito boa, a gente está confiante, nós estamos bem confiantes no nosso trabalho, a gente sabe a dificuldade que vamos enfrentar esse primeiro ano. Mas a gente está com um plano que a gente plantou durante o nosso trabalho, que é sobre a educação e a saúde. A gente sustenta muito sobre a educação e a saúde da nossa cidade, que ela é boa. Então a gente tem condição de melhorar mais, porque aqui é uma cidade que a população é de uma idade já meio avançada. Então a gente tem que trabalhar muito na área da educação. E da saúde, e da educação também, porque a gente quer que os filhos de Fernão tenham sempre uma nota muito boa no INDEB, que a gente precisa trabalhar muito as famílias aqui também. Prefeito, Fernão acaba sendo um município novo, né? Então, muita gente aqui no estado de São Paulo não conhece. Aí no município, as pessoas costumam trabalhar no quê? Existe algum tipo de indústria aí? As pessoas trabalham na lavoura? Me fala como é que sobrevivem as pessoas aí no município de Fernão? Olha, tem umas pequenas empresas, já existe, né? Tem um distrito industrial, mas é uma cidade, é um município nosso que é predominantemente agrícola. É agrícola. Aqui a gente dá muito valor à agricultura familiar. Então vamos incentivar muito a agricultura familiar
para o nosso crescimento, que o forte nosso é a agricultura familiar. Então, vamos dar muito apoio à nossa agricultura. Em relação à arrecadação de tributos, nos municípios maiores, todos os prefeitos eleitos ou reeleitos lamentam, né, que com certeza vai haver uma queda substancial na arrecadação do município. Aí, por essas particularidades que o senhor falou, por não ser um município tão industrializado, um município mais voltado para a agricultura familiar, e ser um município muito pequeno, o senhor acha que vai ter alguma alteração, alguma queda na arrecadação, ou o município deve entrar em 2021 mais ou menos com o mesmo orçamento que entrou 2020? Eu acredito que sim, que o município vai entrar com um orçamento já adequado ao nosso tamanho e vamos continuar o nosso trabalho de ajuste, sem muito gasto, para economizar. E nosso município é um município bem adequado nos gastos públicos. Então, o nosso município é bem controlado. A gente tem o prefeito atual tem um controle muito bom na qualidade dos trabalhos dele. Então, nós vamos pegar um município já com estabilidade muito boa. Então, eu acredito que o nosso município não vai ter tanta dificuldade na economia. Sim que vai ter, porque a arrecadação vai cair, mas a gente tem que se adequar aos gastos que a gente tem e a economia que a gente vai ter a receber. O prefeito, quem fala é Lilian, né? Mais uma vez, a gente sempre agradece a participação de vocês aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo informações para o telespectador. Realmente, né, Fernão, uma cidade bem... fica a 400 quilômetros de São Paulo, né? E a gente não conhecia. Você conhecia, Fábio? Não, primeira vez que estou escutando falar. Fala pra gente um pouquinho sobre a pandemia. A gente viveu esse ano de 2020 em pandemia, né? Muitos municípios com muitos infectados, muitos municípios também tiveram poucos infectados. Qual que é a situação real hoje de Fernão? Olha, hoje o Fernão encontra-se com 26 casos, mais uns 20 que está em observação. Tem 2 em transição e 1 internado. Não tivemos nenhum óbito no nosso município. Vocês possuem leitos de UTI dentro do município? Não. Aqui o nosso leito de internação vai para Marília. É longe Marília de Fernão? 50 quilômetros. E quanto tempo que o senhor acredita que será possível para a cidade crescer, né? A cidade existe desde quando, prefeito? Desde 98. Desde 98. 97 e 98. E eu estava lendo então aqui uma outra curiosidade, ela possui 20 ruas somente, né? É bem pequena. Tanto é que tem um slogan, o nosso slogan aqui é pequena, mas atrevida. Isso foi dado pelo nosso escritor, Benedito Rui Barbosa. Ele que deu essa palavra, que criou esse slogan para Fernão. E o pessoal, pequena, mas atrevida. Os habitantes aí de Fernão, eles têm consciência sobre a pandemia, eles estão respeitando, usando máscara, respeitando também os protocolos de vigilância sanitária? Sim, até uns 15 dias atrás estava bem respeitado, tinha muito pouco caso. Pouca coisa estava acontecendo, mas aí de uns 20 dias para cá, as pessoas já se acomodou, né? Afrouxou as regras, então aí apareceram uns casos novos. Então, mas a secretária da Saúde já está tomando as providências para se adequar novamente e para controlar as pessoas na rua, no comércio, para não deixar eles também muito à vontade, porque se deixar à vontade ninguém quer usar máscara, né? Que incomoda. Mas aqui é um pessoal bem educado. Prefeito, o senhor falou do Benedito Rui Barbosa, e o escritor, ele é nascido aí na cidade? É nascido numa cidade vizinha, cidade Galha, dá 9 quilômetros daqui. Tá, é da região então. Da região. Tá. E aí o senhor comentou aqui que a cidade é uma cidade ainda com poucos habitantes, é uma cidade, a própria Lília que lembrou, com uma cidade com apenas 20 ruas, e nós que vivemos aqui na capital paulista, que vivemos numa cidade grande, a gente fica imaginando como é que é viver num lugar assim, né? Num lugar bucólico, num lugar que tem um pouco mais de paz, né? De silêncio. Como é que é viver aí numa cidade tão pequena e
ao mesmo tempo, um outro problema também que se enfrenta em cidades maiores é a violência. Aí, em Fernão, existe violência, existe assaltos? Que tipo de preocupação nesse sentido o habitante de Fernão costuma ter, prefeito? Olha, aqui é bem tranquilo. Aqui a pessoa dorme até com a porta aberta. A janela, a porta aberta, é tranquilo. É um lugar adequado para as pessoas querem morar. Aqui é um município que recebe muito bem as pessoas. Tanto é, nós temos hoje uma das melhores saúdes do município, da região, é a nossa. Tanto a saúde que nem a agricultura. A agricultura hoje de Fernão é uma das melhores que tem na região. E educação, prefeito? Como é que funciona hoje o sistema de educação dentro do município de Fernão? Temos a educação, tem a parte municipal e a parte estadual, é dividida, mas o município que dá o suporte tanto para o município que nem dá para o estado. Mas é muito boa a educação daqui. Perfeito. Faz o transporte escolar, todo o transporte escolar rural é feito tudo com os veículos da prefeitura. Perfeito. Prefeito José Fodra, do DEM, prefeito eleito da cidade de Fernão, a cidade mais nova aqui do estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade que me deram. Obrigada e tenha uma boa tarde, prefeito, e uma boa gestão aí para 2021. Para vocês também. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Que interessante, né, Lilian? 20 ruas, pouco mais de 1.680 habitantes. É, um município ainda voltado muito para agricultura familiar. Realmente é um lugar interessante até para a gente conhecer futuramente. Aí deve ser uma cidade bastante agradável para se visitar. Com certeza. Voltamos a mais notícias e informações. O deputado Ataílde Teruel, do Podemos, recebeu em seu gabinete aqui na Assembleia Legislativa a visita de autoridade da cidade histórica de Pirapora do Bom Jesus. Durante o encontro, o parlamentar anunciou uma nova emenda destinada a Pirapora do Bom Jesus, no valor de R$ 458 mil para aquisição de caminhões compactadores de lixo. O objetivo é melhorar esse importante serviço para os mais de 20 mil habitantes do município. Com essa emenda, o total de recursos já destinados a Pirapora do Bom Jesus totaliza R$ 698 mil. Foram discutidos também os planos, desafios e oportunidades da próxima administração municipal e o deputado Ataílde Teruel se colocou à disposição tanto do Legislativo quanto do Executivo Municipal para ajudá-los no que estiver ao seu alcance na Assembleia Legislativa. Lilian, eu tô pensando aqui na entrevista do prefeito, ele disse que pode dormir com a porta aberta, né? Na cidade de Fernão, né? Quando será que em São Paulo a gente pôde dormir, né, com a porta aberta? Isso deve fazer muito tempo em São Paulo, né? Então, em Fernão ainda se pode dormir com a porta aberta. Ou seja, o estado de São Paulo tem 645 municípios, né? A gente não conhece quase nada, né? Cada dia é uma surpresa. Você vê, existe ainda um município pequeno, onde não tem criminalidade. Uma realidade totalmente diferente da capital paulista. Totalmente diferente da capital paulista. E nós vamos agora à nossa última entrevista do Jornal da Rede Alesp. Vamos falar com o Dr. Paulo Messetti, que ele é advogado especialista em Direito da Saúde e fala sobre o que mudou nos planos de saúde durante a pandemia. Boa tarde, doutor Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutor Paulo, nós estamos aí no que podemos chamar de uma segunda onda de Covid. Caso o paciente suspeite estar infectado com o coronavírus e é beneficiário de um plano de saúde, como que ele deve proceder? O plano de saúde é obrigado a cobrir exames de todos os tipos? Explica isso para o nosso espectador, por gentileza. Pois não. No caso da Covid-19, já foi determinado pela ANS, e esse entendimento já está consolidado, que é uma situação de urgência. Então, os planos de saúde, eles precisam, sim, atender aquele beneficiário que está com suspeita ou acometido da doença.
Isso significa que todo o tratamento, a depender da qualificação desse plano, né? Os planos de saúde podem ser apenas ambulatoriais ou ambulatorial e hospitalar, e dependendo dessa qualificação do plano é que o atendimento ocorrerá. Então, se precisar de uma internação e o plano tiver a composição hospitalar, essa internação deve ser feita. Todo o tratamento em ambiente hospitalar, com medicação e todos os insumos necessários também são obrigatórios de cobertura ao plano de saúde, e também o teste sorológico e deve também ser custeado pelo plano de saúde. Isso já está determinado. Ô doutor, o teste que o senhor acabou de falar que tem que ser coberto, o plano de saúde necessita cobrir. Mas precisa de um requerimento médico, ou a pessoa, se ela tiver com alguns sintomas, ela pode ir lá e fazer sem o requerimento médico ou não? Não, é realmente necessário que haja um pedido médico, né? O plano de saúde ele é responsável pela assistência à saúde, e a assistência à saúde ela é intermediada, prescrita por um profissional de saúde, no caso, pelo médico. Então, simples opinião do cidadão que pretende fazer o teste por sua própria conta e risco não é suficiente para gerar a obrigação de custeio pelo plano de saúde. Depende sim de uma situação de saúde constatada por um profissional médico que então indique a realização desse teste. Isso é fundamental. E se ele tiver na carência ainda, ele acabou de fechar um plano de saúde, durante esse período ele teve sintomas da Covid-19 e teve também um pedido médico. O plano cobre ou não? Olha, ele pode enfrentar alguma dificuldade, mas como a gente mencionou na primeira resposta, a situação da Covid-19 é uma situação de urgência. E em caso de urgência, o plano de saúde, mesmo em carência, ele só pode exigir uma carência, que é aquela de 24 horas da data da contratação. Então, quando envolve risco à vida ou risco de causação de lesão grave e irreversível à saúde, que é o caso da urgência da Covid-19, não pode haver a exigência das carências normais do plano, a não ser a carência de 24 horas, essa sim. Ou seja, o acometimento da Covid tem que ter sido prévio, tem que ter sido posterior à contratação, ou seja, a contratação tem que ser prévia à doença, né? Não adianta a pessoa estar acometida da doença e contratar o plano de saúde logo em seguida para daí conseguir um atendimento, aí não seria razoável. Mas se o plano já está contratado e a pessoa está acometida dali uns dias de sintomas gripais graves, falta de ar, oxigenação baixa em situação ambiente, e aí ela deve, por meio de um atendimento médico, ser avaliada, e se for constatada a necessidade de uma internação, por exemplo, ou de realização de exames, dada a situação urgente, é necessário então que o plano custeie, apenas exigindo essas 24 horas a partir da contratação. Doutor Paulo, eu quero usar um pouco a sua experiência nessa área, trabalhando com leis que têm tudo a ver com o direito da saúde, e particularizar nesse momento da pandemia o seguinte: aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente está dividido aqui em fases. Agora há pouco a gente estava na fase verde, agora retrocedemos para a fase amarela. O senhor nos escuta, doutor Paulo? Sim, escuto. Regredimos agora para a fase amarela. Daqui 30 dias a gente não sabe se permaneceremos na amarela ou podemos voltar para verde, ou podemos até ir para uma fase anterior à amarela. E eu conversando com vários médicos, entrevistas que a gente faz aqui, os médicos falam que muitos pacientes acabaram abandonando um pouco o tratamento, com receio de ir até um hospital. Como que está nesse momento a receptividade dos planos de saúde a essa coisa da pessoa que marca uma
consulta, desmarca, marca uma cirurgia, desmarca, existe mudança na fase do estado, a pessoa fica com receio. Os planos de saúde estão abertos a esse diálogo um pouco mais franco com o paciente, né? Até porque não é uma coisa que foge um pouco do nosso controle, né? Então, o paciente está doente, ele quer um tratamento, mas ao mesmo tempo, até eu, se tenho um problema de saúde nesse momento, eu tenho às vezes receio de ir até um hospital, receio de repente ser infectado. Como é que está o diálogo entre paciente e planos de saúde nesse atual momento? Olha, a gente vê que do início da pandemia para cá muita coisa evoluiu, né? Era uma situação totalmente desconhecida e hoje alguns pontos já estão consagrados já de entendimentos. Então, alguns tratamentos, né, algumas condições de saúde, elas não podem ter uma interrupção de tratamento. Então, isso deve ter sequência. Inclusive, os prazos de atendimento dos planos de saúde, num primeiro momento, até mais ou menos o mês de agosto, ficaram dobrados, né? A ANS chegou a dobrar o prazo para consultas para situações não graves e outros procedimentos. Inclusive, as cirurgias eletivas haviam ficado suspensas lá atrás. O que está voltando agora também, tem uma determinação do Estado de São Paulo também suspendendo alguns procedimentos eletivos, isso para priorizar o atendimento, inclusive determinando o não fechamento de leitos exclusivos de Covid, para que não haja um comprometimento do sistema de saúde nessa nova onda da pandemia. Então, o que a gente vê é que, por exemplo, lógico, os pacientes que têm uma situação de urgência, precisa fazer uma cirurgia, ou então uma pessoa já tem uma condição de saúde que leva à necessidade de uma intervenção que não pode ser adiada, isso tudo deve ser avaliado, isso tem sido feito, né, pelos médicos, pelos planos de saúde, e essas situações que têm um caráter emergencial ou de urgência, mesmo de uma doença crônica que não pode deixar de ter o acesso desse paciente aos tratamentos e à área de saúde, isso não tem sido interrompido, né, porque o prejuízo seria muito maior para todos. Então existe uma necessidade de se dosar e de se balizar esses interesses em jogo para que não fique desamparado boa parte da população que depende de uma continuidade do tratamento de saúde. Ô doutor, a gente sabe que anualmente existe um reajuste nos planos de saúde. Com a pandemia, muitos planos de saúde, né, reajustaram além do que deveria, alegando, né, o excesso de procura para fazer exames. Qual que seria uma medida correta para tomar, ou foi tomada alguma medida para que isso não continue se excedendo? Olha, o que a gente tem conhecimento, até pelos boletins Covid que foram publicados e têm sido publicados periodicamente pela ANS, é que os níveis de inadimplência e também a sinistralidade, que são as ocorrências dos eventos, né, elas têm se mantido de uma forma bastante seguindo o mesmo padrão, e em determinados meses, mesmo durante a pandemia, houve uma queda, inclusive, de inadimplência e até de sinistralidade. Então, não se justifica um aumento nesse momento dos índices de reajuste fora dos padrões históricos por conta da pandemia. E também não se justifica por um segundo motivo, é que os custos verificados em um determinado ano, eles vão ser redistribuídos para fins de cálculo de reajuste a partir do ano seguinte. Então, a ocorrência da pandemia e eventuais excessos de sinistralidade, que já tem se comprovado que não ocorreu, não tem ocorrido até agora, ele só se justificaria a partir de 2021 para esse repasse dos reajustes, tá? E a gente tem aqui uma situação de suspensão de reajustes desde setembro. Então, é uma determinação da ANS a partir de setembro, até por uma pressão que houve de vários projetos de lei apresentados na Câmara Federal e também nas Assembleias Estaduais, visando aí tanto a impossibilidade de cancelamento dos planos de saúde nesse período crítico
e também evitando e postergando as situações de reajuste. Mas isso não teve um avanço como se esperaria, né, dentro das deliberações legislativas, mas por outro lado essa pressão favoreceu a que a Agência Nacional de Saúde Suplementar tenha determinado já em agosto que por 4 meses ou 120 dias estaria suspensa a possibilidade de se atribuir reajustes aos usuários de planos de saúde. Então, até o mês de dezembro. Isso acaba sendo repassado lá na frente a partir do ano que vem. Perfeito. Doutor Paulo Messetti, ele que é advogado especialista em direito da saúde. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. E confira outro destaque que marcou o noticiário desse segundo bloco de jornal. O Hospital Municipal Dr. Ademar de Barros de Apiaí é o primeiro do Sudoeste Paulista e do Vale do Ribeira a receber recursos para implantação de placas fotovoltaicas. Isso só foi possível através da indicação e destinação feita por parte do deputado Sebastião Santos, do Republicanos, no final do ano de 2019. Em audiência realizada com o deputado em 2019, políticos locais solicitaram liberação de recursos na ordem de R$350 mil para aquisição e implantação de equipamentos a serem destinados para compra e instalação de placas fotovoltaicas ao Hospital Municipal. O valor pedido foi encaminhado pelo deputado à Secretaria Estadual da Saúde. O Hospital de Apiaí é referência na região ao receber esse tipo de estrutura na instalação de placas fotovoltaicas, tornando-se então exemplo para as demais cidades do estado. E o Jornal da Rede Alesp, tudo sobre o Legislativo Paulista. E lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, liga pra gente ou manda mensagem no WhatsApp 011 99232 5950 e deixa lá o seu recadinho. E outra coisa muito importante, não se esqueça, a pandemia não acabou, por isso, cuide-se. E por hoje é só, tenha uma boa tarde, hein? Fica com Deus, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.